Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esse momento aqui em poder compartilhar de Sua palavra, desta oportunidade de compartilhar desta vida que é a palavra do Senhor. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Mateus 14, versículo 22 em diante. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês fala daquela confiança que temos que ter em Deus, confiando sem duvidar. É isso que Deus pede daqueles que se dizem crer nele, né? Que tem ele aí como pai, porque a gente sabe que um pai cuida, que o pai protege. E nosso Pai é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador dos céus e da terra, aquele que chama a existência aquilo que não existe, o dono da vida. Este é o nosso Pai. Então, uma vez que sabemos de tudo isso, o que é que tem impossível para Deus? Nada, não é isso? Então, vamos ao texto. A palavra diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos viram-no andando sobre as águas e ficaram aterrados. E exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Oh, Jesus, como é rica essa palavra que nos instrui, que nos mostra que somos homens mesmo, falhos mesmo, e somos totalmente dependentes de Deus. Esses discípulos que quando apertou essa tempestade, e eles temeram, né, quando o vento ali foi contrário sobre o barquinho deles, e eles temeram, sabendo eles que foi o próprio Jesus, aquele Jesus, o próprio Deus que tinha feito vários sinais e maravilhas que eles mesmos viram, eles temeram. Quem mandou, logo no início do versículo 22, que diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem, a passar para o outro lado. O próprio Jesus que disse para eles passar para o outro lado. Quer dizer, eles estavam sobre a responsabilidade de Jesus, assim como eu e como ti, que confiamos no Senhor, que entregamos a nossa vida ao Pai. Nós, que Ele disse: eu estou contigo a todo tempo. Hein? E às vezes, quando o vento sopra ao contrário, quando chega aquela tempestade, a gente fica com medo e temendo, como se a gente estivesse só, como se Jesus não estivesse no barco da nossa vida, e a gente começa a olhar para a tempestade e aquilo começa a tomar conta de nós, e a gente fica desesperado, achando que Jesus não está vendo, que Ele não está ciente do que está acontecendo, não é isso?
E a gente faz que nem Pedro, é tu, Senhor, se é tu, Senhor, porque eu sei que tu és soberano, porque eu sei que tu faz todas as coisas, que a tua palavra diz que tu criaste tudo para determinados fins e tudo está debaixo da tua soberania, Senhor, eu sei que tu estás comigo. Pai, eu sei que é tu, me fortalece para eu ir, para eu continuar, para eu perseverar. Não é assim que a gente diz, irmão Pedro, não é? E aí a gente vai até dar um passo, dois, mas quando aperta a tempestade, a gente não aguenta, não é? E aí não tem nada de errado nisso, porque somos fracos. Em nós mesmos não podemos nada. E muitas vezes, quando a gente começa a colocar nossa confiança em nós ou em alguém, Deus entra e nos mostra que só podemos confiar e depender dele. Ele bota numa situação para que a gente veja que ele que está no controle de tudo e só ele pode agir, não é verdade? Então, quando Jesus apareceu, que eles temeram, é um fantasma, e olha que eles tinham visto já muitos sinais, mas era algo inédito, era o próprio Jesus ali, né, andando sobre as águas, mas ele sabia que o próprio Jesus que estava fazendo aquele sobrenatural foi o próprio Jesus que já tinha curado, libertado, expelido demônios. Então Pedro disse, deixa eu ir contigo, porque ele sabia do poder que estava em Jesus, o próprio Deus, mesmo ainda que duvidando, não é? Porque a gente também vê muitos sinais, vê muitos milagres, vê muitas maravilhas, viu já muitas provações, muitos testemunhos temos nosso e dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, não é isso? E a gente faz, meu Deus, é tu mesmo, parece algo impossível, aquela situaçãozinha que a gente já lançou aos pés do Pai, né? Mas Pedro sabia também e disse, é tu, então tu pode me fazer ir até a ti, tu pode me fazer. Então Jesus fez, vem. Mas Pedro começou a olhar na força do vento. E não é assim? A gente clama a Deus, se fortalece no Senhor, pega a munição, vem aqui neste manual, nesta força que é a palavra de Deus, né? Que não tem outra coisa, não tem nada, não tem arma, escudo melhor do que a palavra do Senhor, que ela nos ajuda a combater todos os dias, a vencer, né? Quando guardamos essa palavra no nosso coração, quando sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força, quando aqui declaramos que o Senhor está conosco a todo tempo, que Ele é soberano, Criador, Senhor, o dono da vida, que é o que a palavra diz, não é isso? Então a gente fica fortalecido no Senhor por meio da sua palavra, porque é a palavra do Senhor que diz que nossos dias foram escritos e determinados, né? Que Ele dá a vida, que Ele que tira, que está tudo debaixo da mão dEle. Não é verdade? Então, quando a gente volta, mastiga essa palavra, a gente fica forte, mas quando o vento sopra, a gente tende a olhar para o vento e esquece que existe um Senhor, um Deus, que cuida da minha e da tua vida. A gente sabe que é Deus, mas quando aperta a gente, faz que nem Pedro, ó. Começa a reparar na força do vento. Mas o mesmo Jesus que disse a Pedro, homem de pequena fé, levanta, mas diz assim, né? Parafraseando. Estás com uma fé aí, ó. Bora ver isso aí. Não é verdade que Deus diz pra gente todas as vezes que a gente vai lá, Senhor, como se Deus não tivesse a par do que está acontecendo conosco. E Ele levanta uns vasos, um louvor, até a TV a gente liga lá, vê aquela mensagem, não é verdade? Então que eu e você possamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele é o Deus da nossa vida, que é o mesmo Deus que operou tantos milagres e maravilhas, né? Que é o mesmo Deus que permitiu tu acordar hoje, o dono da tua vida. Que quem bate o martelo da nossa vida é Ele. Que quem abre porta onde não tem porta é Ele. Que determinou os nossos dias é Ele. Não é verdade? Então que possamos buscar essa confiança, essa paz no Senhor, esse descansar no Senhor. Buscar esse fortalecimento de fé. Não é verdade? E é Ele que pode fortalecer essa nossa fé. E Ele usa as situações, eu tenho dito, né? A gente faz assim, Senhor, fortalece a minha fé. Deus faz, espera aí. Aí sopra um vento e a gente, ai meu Deus, como se Deus não estivesse lá. Mas Ele quer que nós colocamos em prática. Exercitai-vos a vossa fé. Crê sem duvidar, confia sem duvidar. Porque Deus, Jesus, prometeu que estaria conosco, Ele está conosco todo dia. Foi Ele que disse que no mundo vamos ter aflições, mas que nele podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu.
Inclusive, ele venceu até a morte. Até quando a gente chega em uma situação que ao humano, aos olhos humanos, não tem jeito, Deus pode dar jeito, fazer tudo novo de novo, como se diz, ou se ele disser, não, vem para mim, temos que confiar, descansar e se alegrar, porque existe uma eternidade preparada para nós. Porque a palavra diz que nem podemos imaginar o que está reservado para nós, para aqueles que esperam, que confiam, que já entregou a vida ao Senhor. Porque ficamos muito turbulência, muito aperreados. Sabe por quê? Porque nossos olhos não estão no Senhor, nossos olhos estão na nossa capacidade, está aqui. Não que não vamos olhar para nossas coisinhas, para a nossa vida, temos sim que fazer isso, mas em primeiro lugar, o Senhor, o seu reino, a sua justiça. E as outras coisas ele acrescenta, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe do que tu e eu precisa. Ele é o Deus que vê. E que temos que ter essa confiança nele, porque embora o vento esteja, olha, naquela turbulência, que o vento esteja tão forte, mas Jesus é aquele que está ali, olha, olhando e observando todas as coisas, porque ele diz que não vai esticar corda até se arrebentar, não. Ele estica lá, até a gente fazer que nem Pedro, se for o caso, né? Se nós não ficarmos ali forte, eu vou lá até o fim, olhando para Jesus e vou passar sobre as águas. Mas a gente olhar para o vento, ainda que a gente caia, ele vai lá e nos levanta, sabe? Ele estica a corda, pelo menos para deixar a gente com aquele gritinho de socorro. Senhor, me ajuda. Que não é vergonha nenhuma você ir aos pés do Senhor e pedir socorro a Ele mesmo, porque nossa força está nele, não é em nós. Né? Às vezes achamos que a nossa força está em nós. Às vezes a gente começa a arrumar a casa, sabe? A controlar as coisas e sente que estamos com o controle de alguma coisa. Deus sopra o vento para a gente entender que a nossa dependência está nele. Não é verdade? Glória a Deus por a instrução dessa palavra. Para a gente ver que homens, né, como os discípulos que viram tantas coisas, teve um momento que eles ficaram fracos, que eles ficaram tristes, que eles precisaram gritar por socorro, com medo, né? Olha, eles olharam assim, quem é esse que vem sobre as águas? É um fantasma, não é? O que é isso? É tu mesmo, Senhor? É Deus mesmo. Porque não estamos aqui jogados neste mundo, não. Existe um Deus que cuida de nós. Cuida mesmo. Não foi ninguém que disse, não. Foi Ele mesmo que disse que está conosco todo o tempo. Que cuida. Mas que temos que tão somente confiar nele. Descansar nele. Temos que nos fortalecer no Senhor. Temos que exercitar essa nossa fé. Porque Ele cuida de nós. Que possamos olhar tão somente para Jesus, como o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro e o teu socorro vem do Senhor Jesus Cristo. Deixa de olhar, temos que parar de olhar para esses ventos, para essa tempestade. Temos que olhar tão somente para o Senhor. Crer, confiando, sem duvidar, porque Ele é o Deus que chega, que se mostra, né? Porque Ele não deixa de estar conosco. Ele vai esticando, Ele vai provando, Ele vai fortalecendo as cordas da nossa fé, para que tão somente a gente possa glorificar Ele e reconhecer que só o Senhor é Deus. É como diz aquele louvor, nada temerei, sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Oh, glória, aleluias, que o Senhor neste dia fortaleça a tua fé, a minha fé, para que a gente pare de estar olhando para os ventos, para essa tempestade, porque Deus é o Deus da vida, o Deus da força, o Deus da esperança. Ainda que a gente se desprenda dessa terra, ainda que a gente perca alguém, mas Deus está ali cuidando. Então, olha, que possamos olhar para o Senhor para poder descansar. É como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só descansa quem habita no esconderijo do Altíssimo. Então, que possamos correr agora mesmo para os pés do Senhor e clamar, Pai, ó Jesus, Filho de Davi, tende compaixão de mim, Senhor. Traz ânimo, traz força, me levanta para a honra e glória do Teu nome, aleluias. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Buscai o Senhor de todo o teu coração, que o achará.
Oh, glória, aleluias, que o Senhor neste dia fortaleça a minha força, a minha fé e a tua, porque nele podemos todas as coisas. Tempestade não dura para sempre, ela passa, sabe, vai passando, ela dura até o tempo de Deus, porque Deus disse, vai, passa. Se Deus disse, vai, passa, vai, caminha, que Ele é conosco, Ele disse que estaria conosco, vai estar sim. E quando você pensar que não tem mais força, ainda que tu se desfaleça, Ele vai lá e te levanta, porque Ele é o Deus da tua e da minha vida. Temos que ter essa força, essa fortaleza. Amém? Que a graça do Senhor seja resplandecida sobre a tua vida e a minha vida, para que possamos brilhar para o Senhor, caminhando nessa força, nessa confiança, sabendo que tem um Deus que cuida de nós, o Deus que vê todas as coisas, que cuida dos seus, como ele disse na oração que ele fez ao nosso Pai, ao nosso Deus, né? Ele disse, Senhor, eu oro por eles, Senhor, cuida deles. Tem uma oração sobre nossas vidas. Amém? Fica na paz.